A graça e a paz do Senhor, meus amados. Amém. Obrigado pela presença de todos, pelo irmão que hoje aqui veio nos visitar. Como sempre, estamos aqui todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, para louvarmos ao Senhor e bendizermos ao Senhor nosso Deus e ouvir um pouco da palavra dele. Aprender um pouco, porque a gente tem que aprender a cada dia o que o Senhor tem a nos revelar. Amém. Mateus capítulo 18, versos de 23 a 35. Mateus 18, 23 a 35. Eu vou ler para vocês. 23 a 35. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, e sua família, e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que lhe deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão com as suas ofensas. Pai amado, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor, eu sei que aqui já se faz presente, já está no meio de nós, porque estamos reunidos no Teu nome. E pedimos que o Senhor traga aos nossos corações aquilo que o Senhor tem a nos revelar na noite de hoje. E que nós venhamos aprender a guardar na tábua do nosso coração uma revelação que vem do Teu Santo Espírito, para podermos, no nosso dia a dia, caminharmos cada vez mais na presença do Senhor, em obediência à vontade do Senhor, em obediência ao propósito que o Senhor tem para com as nossas vidas, e assim nós não, nessa caminhada de vida terrena, nos perdemos, Senhor meu Deus, e venhamos ter a garantia da salvação para a vida eterna no Senhor, em nome de Jesus. Esse texto aqui, se nós formos contextualizar e resumir, é uma mensagem de Deus para a nossa vida. Deus está dizendo para nós o seguinte: eu te fiz um grande favor, eu fiz um grande benefício para a sua vida. Eu dei o meu filho na cruz por causa dos teus pecados. Eu perdoei absolutamente tudo que diz respeito à tua vida, todos os pecados que você cometeu, tudo que você praticou, para que você pudesse estender esse ato que eu tive pela sua vida com relação aos teus irmãos. Mas o fato que se dá é porque em tudo que eu te fiz, em tudo que eu te perdoei, todas as dívidas que eu paguei por você, você não está perdoando o teu próximo. Você não está transmitindo para o teu próximo o ensinamento que eu te dei, o exemplo que eu dei naquela cruz, o que eu trouxe para a tua vida de perdão, perdão que você não merecia, porque a graça que eu trouxe para ti é um benefício que você não merece. O sacrifício que o meu filho fez por você na cruz é algo que você não merecia, mas ele fez. E mesmo assim,
com tudo isso, você não muda a sua vida. Você não muda o seu proceder, não muda o seu modo de pensar, não muda a sua forma como você age. Você não sabe ter amor pelo seu próximo. Se a pessoa te faz alguma coisa, você simplesmente não consegue perdoar. É isso. E aqui a gente vê nesse texto que o castigo de prisão que aquela pessoa deu para o seu conservo, Deus não retirou. A pessoa pagou o erro que cometeu, pagou a dívida que tinha com aquela pessoa, pagou com a prisão, pagou de alguma forma. Mas aquele que não perdoou, o Senhor voltou atrás com o benefício que trouxe para a vida dele. Aquele que não perdoou, o Senhor está dizendo, porque você não perdoou uma dívida que era muito menor do que a que eu paguei por você, eu também vou retirar o perdão que eu te dei. E eu vou te entregar àqueles que vão te torturar. E é isso que ele está trazendo para nós nessa mensagem. Ele está dizendo que nós temos que aprender a liberar o perdão. Nós temos que compreender que, independente do que a pessoa possa fazer, não há mal tão grande que não possa ser perdoado. Não existe absolutamente nada que se possa fazer a sua vida ou a minha, que a gente não possa simplesmente trabalhar no nosso coração para liberar o perdão. Ele está dizendo, você pode, porque eu fiz isso por você. E se você quer continuar na minha presença, se você quer continuar tendo o benefício da salvação, se você quer que o seu nome continue escrito no livro da vida, você tem que aprender a perdoar. Ele está trazendo para nós uma lição do que pode nos acontecer se nós não perdoarmos. Ele está dizendo para nós que Ele próprio vai revogar o perdão que Ele nos deu, se nós não aprendermos a perdoar o nosso próximo, se nós não aprendermos a amar o nosso próximo. O Senhor nosso Deus está dizendo, está sendo bem claro, eu vou tirar o benefício que eu te dei, porque eu não tenho como manter um perdão na sua vida se você não sabe perdoar o seu próximo. Eu não tenho como manter o benefício da salvação que eu te dei se você não consegue colocar no seu coração o amor pelo seu próximo. É isso que Ele quer de nós, que a gente aprenda. Aleluia. E Ele fala aqui, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ele está dizendo que não é aquele perdão que você diz da boca para fora, eu perdoo, eu te perdoo. Não é. É no coração. É fazer com que o coração tenha amor a tal ponto que você consiga superar toda ofensa, que você consiga superar tudo que a pessoa possa ter te causado de mal e de ruim, e perdoar. Ah, não, mas esse é de justiça. O Senhor diz que a justiça pertence a Ele. Eu sei que não é fácil, mas é o caminho que o Senhor nos ensinou. É o caminho que o Senhor nos ensinou. E na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus Cristo falou a respeito disso. Perdoai as nossas dívidas como nós já perdoamos aqueles nossos devedores. Ou seja, Jesus Cristo diz o seguinte, quando a gente se coloca na presença de Deus com alguma petição, a gente tem que dizer para Deus, olha, eu já perdoei. E somente assim Deus irá nos perdoar. Então o ato do perdão, ele tem que partir primeiro de nós. E nós sabemos que somos pecadores. Nós sabemos que cometemos erros, que nós cometemos falhas, que nós mentimos, que nós tomamos atitudes durante o dia que não são agradáveis a Deus. As decisões que nós tomamos, na maioria delas, não são agradáveis a Deus. O que nós falamos, na maioria das vezes, não são as palavras que Deus gostaria que nós falássemos. Os sentimentos e os pensamentos que nós temos não são os sentimentos e os pensamentos que Deus gostaria que nós tivéssemos. Mas Ele está dizendo, perdoa primeiro. Porque tudo isso eu vou te perdoar. Amém, Jesus. Tudo. Independente dos seus erros, das suas falhas, do mal que você possa estar fazendo ao seu próximo. Eu só posso te perdoar
se você antes perdoar quem te fez o mal. É isso que Deus está dizendo para nós. Glória a Deus, aleluia. O que de fato representa para cada um de nós o sacrifício do Senhor? Ele morreu naquele madeiro por quê? Nós todos sabemos que foi por causa dos nossos pecados. Mas o nosso dia a dia nós fazemos com que esse sacrifício seja vão. Porque nós continuamos praticando os mesmos erros. E muitas das vezes a gente chega diante de Deus nas nossas orações e diz: Senhor, me perdoa por isso. E no dia seguinte a gente está fazendo o quê? A mesma coisa. Aí de noite: Senhor, me perdoa por isso. E no dia seguinte, a mesma coisa. Deus vai perdoar? É muito melhor a gente chegar diante de Deus: Senhor, eu não tenho forças para deixar essa prática. Eu não tenho como por mim próprio abandonar esse hábito. Mas eu preciso que o Senhor venha a mim, que o Senhor seja a minha força, que o Senhor seja a minha fortaleza, que o Senhor me ofereça as condições para que eu possa enfrentar isso e um dia vencer. Deus quer a nossa sinceridade. Ele quer de nós isso. Porque Ele sonda o nosso coração. E o que nele está. Então não adianta que algumas palavras que a gente fala, se elas não vierem do nosso coração. Porque a Bíblia diz que da nossa boca sai daquilo que o nosso coração está cheio. Por isso que sai tanta bobagem da nossa boca. Por isso que saem tantas palavras que não deveriam sair. Por isso que muitas pessoas falam palavrões, falam nomes feios, falam coisas que não deveriam, lançam praga sobre a vida de outras pessoas, maldiçoam a vida de outras pessoas, porque o coração dessas pessoas está cheio disso. E muitas vezes o nosso coração está cheio de mágoa, de ressentimento. Às vezes a gente, numa situação do trabalho, a gente deixa descer coisa para o nosso coração que não deveria. Não conseguimos suportar. Não conseguimos, muitas vezes, uma bronca, uma repreensão. Não conseguimos, muitas vezes, uma convivência com alguém que está do nosso lado. E começamos a tecer juízo sobre a vida dessa pessoa quando não deveríamos estar fazendo isso. Deveríamos estar amando. E não julgando. Nós não fomos chamados para julgar ninguém. Na verdade, se nós aprendêssemos a julgar a nossa própria vida, já seria muito. O que de fato a gente tem aprendido com Deus? E aqui eu gosto de trazer esse tipo de mensagem porque eu entendo que outras mensagens já são levadas em outras igrejas. Mas pelo que a gente observa, o fim dos tempos está próximo. E a igreja precisa ser alertada. A igreja precisa ser alertada com relação a este fato. A igreja precisa compreender que precisa ter uma mudança, uma transformação, se realmente quer uma vida eterna. Porque a vida eterna ela não vai se dar aqui na terra. Aqui nós não vamos viver eternamente. E como é que nós vamos estar quando o Senhor nos chamar? Porque nós não temos noção de quando vamos ser chamados. Como é que vai estar a nossa vida? Como é que vai estar o nosso relacionamento com Deus? Com esse Senhor que nós dizemos que é o nosso Pai? Vamos estar aprendendo com o Senhor, ouvindo a voz do Espírito de Deus, caminhando em obediência ao que Ele nos fala e nos revela, ou vamos estar fazendo simplesmente a nossa vontade, achando que vamos viver eternamente aqui na Terra? Nenhum de nós quer morrer. Isso é fato. Mas todos nós vamos morrer. Isso é fato. No dia que o Senhor nos chamar, como é que vai ser a nossa prestação de contas com Ele? Porque vai ter um dia do juízo. E como é que vai ser? Nós vamos ter a condição de ter a misericórdia do Senhor se sobrepondo sobre o juízo, ou o contrário disso, o juízo se sobrepondo sobre a misericórdia. Porque uma dessas coisas vai se dar.
Ou ele vai ter misericórdia porque nós aplicamos a misericórdia na vida das pessoas aqui, ou o juízo vai vir sem misericórdia. Isso é Bíblia. Se nós quisermos a misericórdia do Senhor no dia do juízo, nós temos que aplicar a misericórdia na vida dos nossos irmãos aqui na terra. Isso é fato. Não podemos viver diferente disso. Misericórdia é o sentimento de dor e de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. São atos concretos da manifestação desse sentimento, o perdão, a indulgência, a graça, a clemência. Nós temos essa prática de vida? Nós perdoamos? Nós somos indulgentes com as pessoas? Nós somos clementes com as pessoas ou nós somos juízes da vida das pessoas? Nós temos a graça do Senhor em nossa vida com relação à vida das pessoas? Porque a misericórdia ela não é um ato exclusivo de Deus. E a Bíblia nos mostra isso, que nós temos que ser misericordiosos. Então, se Deus é misericordioso, nós temos que aprender com o Senhor a ser misericordioso com o nosso próximo. Nós temos que desenvolver atitudes de misericórdia com relação à vida das pessoas. E temos que aprender logo. Para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Para que nós possamos entrar na presença do Senhor. E obtermos o perdão do Senhor. Nós temos que ter misericórdia dos nossos irmãos e temos que perdoá-los. E temos que ajudá-los e temos que amá-los. Em Mateus 11, versículo 12, diz o seguinte: e desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino do céu, e pela força se apoderam dele. Isso, por mais que possa parecer um versículo de difícil compreensão, na verdade não o é. Se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Aqui se trata do seguinte: a nossa vida precisa ter uma transformação completa para que a gente possa se apoderar do reino de Deus. Então a gente tem que abandonar a vida antiga. Tem que abandonar todos os princípios, todos os conceitos, todos os atos, todas as atitudes, todos os pensamentos, todos os erros, todos os pecados, absolutamente tudo. Amém. E não é fácil. Não é fácil a renúncia do eu. Eu. É muito difícil a gente renunciar. Eu posso. Eu quero. Eu tenho direito. Eu conquisto. Eu faço. Fui eu. O mérito é meu. Em detrimento de qualquer outra pessoa de Deus. E não é fácil essa renúncia. Não é fácil a gente conquistar alguma coisa e dizer, graças a Deus eu alcancei. Louvado seja o Senhor porque esse fato se deu. Eu passei nesse concurso, eu passei nessa prova. Eu fiz a minha parte, eu estudei, eu me dediquei, mas foi o Senhor quem preparou para que essa vaga fosse minha. Foi o Senhor quem me deu condições de saúde, quem me deu a inteligência, quem me ajudou a adquirir o conhecimento, quem me deu a sabedoria, quem me trouxe a lembrança, tudo que era necessário para no momento de eu fazer a prova, eu poder ter a resposta certa e passar. O Senhor que capacita. Tudo é o Senhor. Tudo compete a Deus e não a nós. E nós temos que ter essa compreensão que é Ele, e somente Ele. No dia que o Senhor falou com Moisés na sarça ardente, e Moisés perguntou, mas quem eu digo ao faraó que me enviou? O Senhor disse, diga que o eu sou te enviou. Aleluia. A partir do momento em que eu vi esse versículo, eu compreendi que eu não podia mais dizer eu sou. Porque se Deus diz que o nome dele é eu sou, então eu não sou. É Ele. É Ele quem é.
Um dia Jesus Cristo estava caminhando, chegou um jovem rico e perguntou o que fazia para ganhar o reino do céu. E chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu faço para herdar o reino do céu? Jesus Cristo se virou para ele e disse: bom, há somente um, que é o Pai. E as pessoas costumam dizer que são boas. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou bom. Quando Jesus disse que bom é somente Deus. Nós não somos bons. A nossa essência é mal. A nossa essência é pecaminosa. Mas se nós temos em nós o Espírito do Senhor, nós temos a força e o poder para resistir à malignidade da nossa carne e o Espírito vencer. E por causa do Espírito do Senhor que habita em nós e do Senhor Jesus Cristo que está em nós, e através do nome dele nós tudo podemos, aí nós podemos ser bons. Mas não por nós, por ele. E bons em momentos e circunstâncias, e não o tempo todo. Porque quem é bom o tempo todo é Deus, nós não. A gente é bom nesse momento, daqui a pouco a gente está errando novamente. Isaías 43, 25 e 26, está escrito o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. No 26 diz o seguinte: faz-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possas justificar. Deus está dizendo que por amor dele próprio, ele apaga as nossas transgressões e não se lembra dos nossos pecados. Não é por amor a nós, é por amor a ele. Então nós temos que compreender o quão insignificante nós somos. É por amor a ele próprio que ele apaga as nossas transgressões e não se lembra dos nossos pecados. Mas no versículo seguinte ele diz: faz-me lembrar. Deus esquece? Não. Mas ele quer saber até que ponto nós temos o conhecimento da palavra dele para lembrar dentro da palavra dele aquilo que nós necessitamos. Porque a melhor forma de ouvir, de Deus nos ouvir, é na palavra dele, através do nome de Jesus. Porque é um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, está escrito lá em Timóteo. Então, através de Jesus Cristo, através do nome de Jesus, a gente entra na presença do Senhor, traz a lembrança do Senhor na palavra dele, aquela situação, aquele fato. E ele diz: entremos juntos em juízo. Ou seja, a gente entra no juízo de Deus. E nesse juízo de Deus, ele diz: conta as tuas razões. Faz-me lembrar. Entra em juízo comigo e conta as tuas razões. O que é contar as tuas razões? É trazer à existência os fatos como eles se deram. E trazer a justificativa de por que aqueles fatos se deram. A explanação. E aí ele termina dizendo: para que te possa justificar. Então, chegar diante de Deus para obter o perdão de Deus, tem um passo a passo. Existem fórmulas bíblicas para a gente alcançar a graça do Senhor, para a gente alcançar a misericórdia do Senhor, para a gente alcançar o perdão do Senhor. A gente precisa entrar na presença do Senhor, lembrar a Ele, na palavra dEle, aquele fato, por que Ele se deu, apresentar as nossas razões para que a gente possa ser justificado. E é uma questão de entrar em juízo com Deus. Só que a Bíblia diz que hoje nós temos um advogado diante do Senhor, que é Jesus Cristo. Então, quando a gente entra através do nome de Jesus Cristo, que é o único mediador, mas que também é advogado, ele vai estar lá, intercedendo a nossa causa, e mostrando as nossas falhas, mostrando a inconsequência dos nossos atos, e o quanto nós somos falhos por sermos carnais, e vai estar nos ajudando a conseguir esta justificação diante de Deus, porque
o Senhor vai estar olhando para o nosso coração e vendo a sinceridade do nosso coração. E um coração sincero conquista o coração de Deus. E quando eu falo um coração sincero, não é um coração bom, não. É um coração tão sincero ao ponto de reconhecer o mal que faz, o mal que pratica, o mal que deseja para a vida do próximo, mas diante de Deus se colocar buscando uma solução para que esse mal saia dele. E Deus vai dar força e vai trazer as condições para que ele possa assim fazer. Amém. Em Mateus 12, 32, e nós vamos já terminar, diz o seguinte: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aqui nós temos no mínimo duas lições desse versículo. Uma delas é que absolutamente tudo nos é perdoado, exceto blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Tudo nos é perdoado. Só não podemos blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Não podemos imputar ao Satanás o que o Espírito Santo faz. E a outra lição que nós aprendemos aqui é quando diz: nem neste mundo, nem no porvir. Então isso nos deixa claro que existem situações na nossa vida que no dia do juízo nós ainda vamos passar por essas situações para nesse julgamento nós termos a condição de, através de uma justificação, nós sermos condenados ou não. Porque ainda vai haver perdão no porvir. Então, a nossa vida terrena, ela vai refletir 100% no que diz respeito à nossa vida, no que há no porvir. A forma como nós vivemos aqui na Terra vai definir como é que vai ser o nosso julgamento. Como é que vai ser essa questão. E se a misericórdia que nós tivemos pela vida do próximo vai superar o juízo de Deus, ou se o juízo de Deus vai estar acima da misericórdia que nós exercemos. Por isso que é necessário nós termos amor pelo nosso próximo, nós perdoarmos o nosso próximo, nós temos misericórdia pela vida, nós podemos estar ajudando a vida do próximo, independente de quem ele seja, do que ele necessita, se é condição, e se nós temos a condição, nós temos que estar ajudando. Esse é o caminhar de vida terrena. Em Tiago 2, versículo 13, está escrito o seguinte: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Exatamente o que eu falei. Quem não exercita a misericórdia vai sofrer o juízo. E o juízo será sem misericórdia. Ou seja, no momento do juízo, se você não praticou misericórdia com a vida do seu próximo aqui na terra, Deus também não vai ter misericórdia de você. E nem de mim. Porque isso serve para todos nós. Mas se nós praticamos a misericórdia, ele termina o versículo dizendo: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aleluia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso que precisamos exercer misericórdia. E para terminar, Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu. Jesus Cristo está nos dizendo que se nós vencermos essa corrida de vida terrena, nós vamos estar assentados com Ele no trono dele, como Ele se assentou com o Pai. É uma promessa do Senhor que está contida na Bíblia. E nós temos que correr essa corrida de vida terrena para que nós possamos ter a garantia de nos assentarmos com o Senhor no trono dele. Amém. Temos a garantia da salvação para a vida eterna e de eternamente estarmos na Nova Jerusalém, no céu com o Senhor. E tudo é definido aqui. Não existe outra situação, não existe outro meio. Lá no céu vem o juízo. E este de hoje é o nosso mediador, é o nosso advogado. Naquele dia ele vai ser o nosso juiz.
Amém? Amém. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer de nós. A nossa atenção com relação à palavra dele, com relação a aprendermos a palavra dele, a gravarmos na tábua do nosso coração e sabermos viver o que ele nos revela na palavra dele. Aprendemos a caminhar em obediência àquilo que ele nos revela, para que nós possamos ter a garantia de assentarmos no trono com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos que estejam na paz de Cristo. Vamos então orar. Amém. Amém? Amém.